Muito bem, chegou a hora da análise mais esperada de todas, Miku-sama. A história da Miku começa no segundo episódio com o Futaro tentando convencer ela a assistir as aulas com ele. Nesse episódio, o Futaro descobre que a Miku ama história japonesa, e a gente descobre que ela não tem confiança em si mesma com ela dizer as seguintes palavras. De todas as 5, eu sou a irmã mais fracassada. Miku, fala isso não, senão eu vou acabar chorando. Nesse episódio ainda, o Negi começa a trabalhar a Miku como possível noiva, mas nada muito sólido. No episódio seguinte, a gente já vê que tem uma amizade entre ela e o Futaro. E também ocorre a famosa disputa culinária entre a Miku e a Nino. Aqui a gente descobre que a Miku é péssima em cozinhar, mas o nosso protagonista pobre, sem paladar, diz que a comida dela é muito boa. Então, no arco do Festival de Fogos, a Miku começa a esboçar o interesse no nosso pobre favorito, e no capítulo onde ela, o Futaro e a Ichika tomam conta da filha do chefe da Ichika, é confirmado que ela realmente gosta do moleque. Arrombado, eu gostaria que isso acontecesse comigo. Num breve capítulo, o Futaro diz as 3 coisas que ele gosta numa garota, que são ser bem animada, cozinhar bem e pensar sempre no irmão. Ele tava falando da Raiha, mas a Miku levou aquilo a sério. Depois disso, ela começa a cozinhar pra valer, se empenhando em melhorar nisso. Então, episódios depois, antes do arco da viagem de campo, quando ela finge ser a Ichika pra dar um fora no Maeda, essa cena é muito boa, ela acaba falando que ia dançar com o Futaro, e ela passa o arco inteiro pensando se é ela ou a Ichika que deve dançar com ele. Durante esse arco, ela toca sua filosofia de tem que ser igual pra tem que ser justo. Então, depois das 7 despedidas, a gente vê o impacto dessa mudança. Ela diz pra Ichika que vai se confessar se tirar a maior nota entre as 5, e que não vai esperar ela. Quem chegar primeiro vence, é o que ela diz. Ela quase se confessa, só que a gente descobre que é a Ichika que tirou a nota maior, então ela não se confessa. Depois ela começa a fazer chocolate pros dias dos namorados e põe o Futaro pra provar. E ela vai fazendo chocolates e no final, depois de ter uma ajuda da Nino, ela faz um chocolate que presta. Aí, no meu querido arco da Itsuki falsa, a Miku, que é a tal Itsuki falsa, tenta dizer uma coisa que eu ainda não entendi o que foi, mas eu achei legal. Ela meio que tenta pôr um fim na relação de professor e aluno da 5, mas ela muda de ideia porque ela vê que o Futaro é um sonso. Enfim, nesse arco o Futaro consegue diferenciar a Miku das outras quíntuplas. Isso é um ponto muito importante pra história, no qual eu vou explicar melhor na análise da Yotsuba, e eu tô me controlando pra não gritar aqui porque eu não posso. Enfim, então depois disso ela e a Nino vão na loja onde o Futaro trabalha pra arrumar um trabalho, porque senão a Ichika vai despejar todas elas. Só que é a Nino que consegue o emprego. Entretanto, a Miku vai trabalhar na padaria da frente porque, segundo ela mesma, ela gosta de cozinhar. Ela passa um bom tempo aprimorando sua culinária, com a Yotsuba provando os pães que ela faz. Aí nós passamos pro maravilhoso arco da viagem a Kyoto, onde a minha esposa vai se confessar para essa pedra. Deixa o afeto dominar, é meio difícil porque eu tô fazendo a análise da minha waifu, mas enfim. Ela vai se confessar pro Futaro, a Ichika atrapalha, toda a confiança do meu amorzinho vai pra vala, eu tô chorando enquanto eu escrevo isso, mas com o apoio de todas as irmãs, até a Ichika e a Nino, ela consegue se confessar numa cena que é uma belezinha. Eu tenho recebido desculpas sem parar. Mas a que mais precisa se desculpar com vocês sou eu. Minha mãe costumava assar pães. Quando eu tinha 6 anos, ela fazia pão todos os dias. Até falecer. Não sei por que lembrei disso. A sua mãe assava pães? Era o tipo de pão que servem em cafés. Caseiro e feito à mão. Eu e o meu velho adorávamos. Que bobagem ficar falando de mim agora. Não, quero que conte mais. Quero que me conte mais. Eu nunca tinha ouvido nada disso. Passei tanto tempo pensando em mim que nem pensei em saber. Eu quero saber tudo sobre você, Futaro. E também quero que saiba tudo sobre mim. Ali é um lugar famoso por ser usado em novelas de época. Eu tô contente de ter estado aqui hoje. É o que eu esperava que acontecesse. Que bom. Também gosto daquela ponte que atravessamos. É de outra novela? É. E também gosto daquele ali. Gosto desse. E gosto disso. Você gosta de muita coisa, mas eu já sabia. E eu gosto... Miku, me desculpa. Eu te atrapalhei tanto. Futaro, me desculpa por mentir esse tempo todo. Mas o que eu disse naquela hora... Meninas, hoje eu encontrei um menino tão legal! E a gente comprou esses amuletos juntos! Ele tá lá na sala principal agora! E aí? Que bom que você voltou. Eu tava ficando entediado. Vamos fazer alguma coisa? Então, a gente devia jogar cartas!
Aquilo só durou um tempinho bem curto, mas eu tenho certeza que naquele momento eu me apaixonei por você. Futaro, talvez você não acredite mais em mim, mas aquele momento, aquelas memórias são de verdade. Ichika, olha só. Quando eu vi aqueles dois juntos, eu não consegui me conter. E quando eu me dei conta, eu já tinha pulado. Nino, Agora eu entendo como você se sente. Se por acaso isso tivesse acontecido em outro momento, poderia ter sido eu no seu lugar. Desculpa por agir como se eu fosse a melhor. você não fez nada. Você não fez nada disso. Obrigada. Mas ao mesmo tempo, eu percebi como eu fui estúpida. Você também percebeu, né? A Miko não parava de dizer em nenhum momento que você não tinha culpa. Trapacear, ficar atrapalhando. Essa disputa não tem sentido. Eu sei que nós 5 não somos inimigas, né? Vamos pedir desculpas pra Miko e conviver muito melhor do que antes. Agora, ironicamente, nós 5 podemos dizer que temos o mesmo gosto. E eu gosto... Ah, eu sei disso. Só que... É. Sem dúvida. Eu gosto muito da minha família. O quê? O que estão fazendo aqui? Miko, você percebeu? Desde quando? Desde sempre. Consegui ouvir direitinho a voz da Nina e da Ichika. Aí eu comecei a suspeitar. Peraí que eu tô perdido. Quer dizer então que quando ela disse que gosta... Eu apontei pra elas que estavam escondidas ali. Pensou o quê? Senhor convencido. Chega! Tá me fazendo de bobo, é? Miko, tem certeza? Você finalmente tinha se declarado. Tudo bem. Eu não sou como uma certa pessoa que se esforça estupidamente quando nem tem chance. Tá falando de quem, ô? E além disso, o Futaro não é assim tão tapado quanto pensamos. Eu devia ter imaginado. Por isso, Yotsuba, obrigada pelo pão. Eu já tava ficando preocupada. E isso aqui deve ser seu, não é, Itsuki? Obrigada. Foi o que deu pra arrumar. Nino, Não precisa, sua chorona. obrigada. E você, Ichi? Desculpa! Me desculpa, Miko! Eu me arrependo tanto! Tudo bem. Se apaixonar é uma coisa que dói demais. Obrigada, Ichika. Depois daquilo, até a hora de ir embora, o que elas fizeram... Rapaziada, aqui tá falando é o Renato da edição. É uma E coisa eu decidi colocar essa cena inteira e eu tava assistindo aqui pra saber quando que eu ia cortar. E eu acabei começando a chorar no meio do episódio, velho. Oi, Futaro. No maluco. Enfim, prossiga com a review, Renato da gravação. Então me desculpa. Foi mal. Eu exagerei ontem. Eu nem ouvi o que você ia falar. Eu tô arrependido. É exatamente sobre isso. Só pessoas horríveis encaram daquele jeito. Me desculpa. Você me deixou super magoada. Desculpa. É brincadeira. Ah, É tudo mentira. tudo. Ela se declara e então a gente vai pro arco das férias. Aqui a gente vê que ela mudou bastante. Elas chegam com toda a coragem do mundo e pede pro Futaro passar protetor solar nela. Com a Nina do lado também querendo grudar no cara. A Miko que a gente viu até esse momento jamais faria isso. E bom, no arco das férias o Futaro começa a trabalhar na loja onde a Miko trabalha, o que rende umas ceninhas. E lá no arco do festival... Respira, Renato. Se controla, respira e continua. No arco do festival, o autor volta com a questão da confiança da Miko. Primeiro, quando a sala está decidindo qual comida vai fazer, e a sala se divide em takoyaki e panqueca, com eles colocando a Nina no comando da gangue do takoyaki e a Miko no comando da panqueca, porque foi ela que sugeriu as panquecas, né? Ela passa o festival inteiro tentando
juntar coragem pra tentar juntar a fala de novo. E depois que a Takabayashi aparece no festival, ela fica o tempo todo com o aluno do Futaro, deixando todas as quíntuplas presentes enciumadas, até a Itsuki, isso é até um pouco surpreendente, mas a Miko não consegue perguntar pro Futaro qual é a relação dele com a Takebayashi. Aí no final do festival, a Miko chama o Futaro pro telhado, e no telhado tá um garoto da gangue do Takoyaki e uma garota da gangue da panqueca brigando. Aí, rapaziada, acontece a, na minha opinião, melhor cena desse arco. A Miko se supera e dá uma bronca nos dois. 男の子も女の子もいつまでも意地張って。もう高校生だよ。来年大学生でしょ。こんな子供みたいな喧嘩して恥ずかしくないの。パンケーキとたこ焼きに上下なんてあるはずない。もちろん男女だって。どっちも美味しい。どっちも頑張ってる。なんでそれが認められないの。学園祭準備からずっと楽しくない。居心地悪い。ずっと我慢してた。もう限界。ミク、お前。ずっと働き詰めで女の子は疲れてる。パンケーキ屋さんの裏方を男の子に手伝ってもらおう。はあ？いや、でも私が良くてもみんなはなんていうか。任せて。私が説得するから。私を信じて。Ela bota a ordem na casa e logo depois ela faz isso. 修復は不可能って勝手に自分で線引いて諦めちまってた。お前には教えられたぜ。ミク。あの女の子誰？女の子？射的やってた子。幼なじみで。好きなの？異性として。友達です。そっか。ならよし。これを聞くのもずっと我慢してた。我慢なんだ。そんなこと俺に遠慮なんてすんなよ。うん。わかった。じゃあキスしたい。え？遠慮するなとは言ったが、今の流れでなぜ？ごめん、返事は後で聞くね。たとえどんな越えられない壁が現れても、自分を信じる限りどこまでも進んでいける。もう迷わない。Eu simplesmente não consigo fazer uma descrição concreta do que eu sinto nessa cena. É uma mistura de ciúme e ao mesmo tempo felicidade. Mas enfim, é uma baita cena. Aí a gente sai do arco pro festival pra ir para cenas depois do desastre, onde a Yotsuba e a Miko conversam sobre o ocorrido. No final ela aceita, de uma forma bem porca, e a saga dela se encerra com ela dizendo que eu não posso ser a Yotsuba, mas a Yotsuba também não pode ser eu. E eu tô feliz por conseguir pensar assim. Agora, a hora que vocês estavam esperando, análise. Bom, a Miko, assim como a Itsuki, é muito bem escrita. A trama principal é muito bem desenvolvida, a gente vê toda a construção da relação dela com o Futaro e é construída de uma forma bem suave. E a subtrama de confiança da Miko, que é carregada do começo até o final, também, assim como a trama da Nina e da Itsuki, é ligada com a trama principal. E, bom, só com isso eu poderia dar o 10 igual a Itsuki, se não fosse por este final. Eu vou deixar as 48 linhas de reclamações que eu tinha para análise da Yotsuba. Mas enfim, o final que o autor dá pra Miko é sem dúvidas horroroso. Entretanto, ele consegue pelo menos dar um final bom pra subtrama. Ela consegue gostar de si mesma e no fim abre uma loja de bolos com a Nino. Aproveitando que eu mencionei isso, o que fizeram com as quíntuplas no futuro? Tipo assim, a Itsuki tá ok, deixou o cabelo crescer um pouquinho, a Yotsuba tirou o laço de coelho, a Itsuki continua a mesma, só que agora usa os óculos com frequência, a Nino deixou o cabelo crescer e trocou os laços por essas bolinhas, ou seja lá o nome disso. Agora, Miko, que fizeram com você? Meu irmão, olha essa testa. Eu já tinha notado que as quíntuplas tinham uma testa gigantesca, mas a franja escondia. Quem foi o animal que viu esse design e que achou que era uma boa ideia? Agora que eu comentei isso, vamos pra nota. Como uma personagem carismática, sendo literal o símbolo de Gotobun, se você perguntar qual é o anime das quíntuplas, a primeira pessoa vai falar, aquela que usa um fone de ouvido. E bom, não tem que falar, a Miko tem o maior carisma entre as quíntuplas. Uma trama principal bem construída, uma trama secundária bem interessante, também bem construída. Um pacote gigantesco de cenas fofas, um final pra trama principal horroroso, mas pelo menos um final legal pra trama secundária, eu dou pra Miko um 9.5 de 10. Na real a nota só tá um 9, mas eu vou dar esse ponto 5 por causa do afeto. É isso, adeus.